Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal Step by Step Markets. Bem, step a step, step by step, peço desculpa, passo a passo, mas isto há muitos passos, é uma longa caminhada, porque a verdade é que quanto mais nos debruçamos sobre algo, mais coisas encontramos. E há coisas que não podemos subestimar. Há coisas que não devemos deixar passar em claro. Ou seja, o ADX incute-nos alguma disciplina, como eu já falei. E essa disciplina implica, para que a mesma seja seguida à reta, portanto, digamos assim, sejamos não só rigorosos, como que tenhamos que cumprir com determinados critérios. A verdade é que quando eu comecei este projeto de ter um canal e de partilhar alguma informação, foi naquela ideia de dar umas pinceladas teóricas, muito ao de leve, falar da análise financeira, da análise técnica, análise de mercados, a forma como se deve olhar, mas tudo de maneira muito pincelada, muito ao de leve. A verdade é que, sem querer, aprofundamos e muitas vezes mais do que aquilo que por vezes se encontra em determinados cursos de análise técnica que aí se vendem. Porque na verdade é que eu mostro-vos alguma informação e tento mostrar alguma informação diferenciadora. O positivo disso é que isso traz-nos mais conhecimento, esta partilha e esta troca de ideias e tudo aquilo que é aqui mostrado. Mas, por outro lado, é desafiante na medida em que aqueles que vendem cursos, supostamente, porque há os que vendem bons cursos, há os bons formadores, há os bons docentes, e há que são os que estão dentro da área, que não quer dizer que os que não estejam dentro da área não sejam entendidos na matéria, apenas vivem de outra coisa a nível pessoal e familiar e profissional, mas também seguem os mercados e também são conhecedores dos mercados, mas há aqueles que depois, passado 2 ou 3 meses de andar em cima dos mercados, isto acontece com qualquer setor, com qualquer atividade, inclusive com o dançar. Eu conheci um rapaz que ao fim de 3 meses de dançar já pensava em dar aulas de dança, quer dizer, dançar, dar aulas de dança é um processo de anos, não é? Portanto, e qualquer atividade é isso. É um processo, toda ela tem um processo. Para dizer que acaba por ser desafiante na medida em que aqueles que supostamente formam, com aquilo que só conhecem na teoria e não na prática, ficam obsoletos facilmente e eu tenho que contribuir um bocado para isso, partilhando informação diferenciadora, informação rica. Num dos vídeos, enquanto eu passeava pelos ativos e enquanto preparava algumas séries para vos mostrar de negociação, deparo-me com alguns ativos onde eu digo alto, isto não pode passar em branco. Isto não pode passar em claro. Eu não vou deixar de partilhar algo que é tão precioso, porque há regras que temos que seguir e temos que ser disciplinados. E o ADX, uma das coisas que nos traz é a disciplina. Mas podemos cair em rasteiras e eu quero partilhar com vocês algumas coisas que poderão levar a cair na rasteira, fruto da ilusão óptica e, portanto, como tal, é importante trazer esse tema para aqui. Bem, um deles eu já falei sobre ele em outra ocasião, ou num evento dos que eu faço ao vivo, ou num que terão já visto no meu canal, mas vou começar por esse porque foi por causa desse que digo assim, vou fazer um vídeo só de ativos que provocam falsos sinais, ok? Vamos lá então. Temos a Telefónica e é onde nasce o problema. Porquê? Porque, em termos ópticos, a Telefónica vem daqui de um processo em que são máximos e mínimos crescentes, todo ano. Estas flechas que estão aqui a ver, estes zigue-zagues repentinos, que para posições de alta, que só parece aquilo que muitos dizem por vezes um ataque aos stops, a verdade é que tem um processo ascendente. E nós vemos um processo como este, e depois vemos o ADX a sobrepassar a linha de 25, atenção,
mas a verdade é que este sobrepassar desta linha de 25 temos que prestar atenção a isto. Vamos aqui dar ênfase ao DMI e ao DMI positivo e ao DMI negativo. É que este sobrepassar da linha 25 do ADX é pelo DMI negativo e não pelo DMI positivo. Sabem que este que se apura subtraindo o valor deste ou deste, portanto é aquela média simples que eu explanei. É claro que não fui explorar o percurso da mesma, porque como é baseada numa média, depois o dado seguinte é novamente dividido pela soma daquele dado mais os últimos 13, que faz 14, daí que isto tudo vai fazendo aqui uma sequência, não é? Ok? Mas eu partilhei esta preocupação. Porquê? Porque este quadradinho que está aqui, a partir do momento em que a DMI- se sobrepõe à DMI+, já sabem que a DMI- é a vermelha, se sobrepõe à DMI+, é precisamente este percurso descendente que está aqui. Ou seja, fazendo de outra forma, é precisamente esta linha. E esta caixa é esta caixa. Ok? Que corresponde ao momento em que o RSI se encontra por cima do momento, ou seja, do nível 50. É aqui que nasce o problema. Mas parece complicado. Então eu tenho que partilhar algo ainda mais complicado. E não saindo da Espanha, mantemos-nos na terra de nossos hermanos e vamos visitar a ACS. A ACS, a empresa cujo CEO, o atual presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, tem aqui um fenómeno muitíssimo interessante. Reparem neste fenómeno. DMI- por cima de DMI+, o que quer dizer que este ADX, por cima de 25, refere-se a uma predominância em baixa. E vocês dizem, mas o preço está a subir. Pois é verdade. E sabem o que é mais curioso? Que é isto que tem que ser partilhado, e é isto que se tem que perceber. É que o RSI está em zona de sobrecompra. Não é curioso? Então se o preço não está com tendência de baixa, o preço está com força na tendência de baixa, ok? Diz força, porque o ADX por cima da linha 25, com o DMI- por cima de DMI+, quer dizer que há tendência, mas a tendência é de baixa. Pois é. Porquê? Porque os movimentos em baixa, que estão aqui a ver, são mais fortes que os movimentos em alta. E vocês irão e poderão eventualmente dizer assim: Luís, agora fiquei confuso. Mas as velas, como é que o movimento mais forte é em baixa que em alta quando ela está verde? Está verde porque fechou em alta comparativamente ao preço de abertura. Ela pode ter aberto em 0.95, ter descido a 0.50 e fechou em 0.96. Ou seja, fez um movimento de 45 pontos negativo e um movimento de apenas um ponto positivo em relação entre a diferença entre abertura e fecho é apenas um ponto, 0,01, mas fez 0,40 negativos de movimento contrário. Daí que, se forem rever o vídeo das fórmulas de como se calcula o ADX, compreendem porque é que o ADX se coloca por cima do 25, mas a dar predominância em baixa. E repare-se, uma vez mais, que o movimento, a partir do momento em que esse movimento se acusa, é precisamente aqui. Quando há isto. O que é que isto quer dizer? Que a ACS está a ter posicionamentos inclusivamente shorts por parte de especuladores, mas que há cuidadores desta mesma cotada a cuidarem do preço e a não deixarem que ele feche a sessão a determinados dias. Nível. Quer isto dizer que ao longo do dia ela está sempre a negociar em negativo, está sempre no vermelho ao longo do dia, mas acaba o dia depois em positivo, porque depois, a poucos minutos do fim, ela faz estes impulsos. Portanto, na prática ou na teórica, vou antes dizer assim, porque há coisas que não se devem afirmar, é isto que está a passar.
E agora perguntam, Luís, e porquê é que o RSI está na zona de sobrecompra? É confuso. Ele acusa em baixa e está em sobrecompra, porque o RSI é uma média realizada sobre os fechos, porque estamos em gráfico diário. E os fechos consecutivos são crescentes e positivos. Mas há um fenómeno que não passa em branco, que não passa, não é um fenómeno ninja, não está camuflado, que é a volatilidade. Interessante, não é? O que é que nos ensina este gráfico? Que se tivermos disciplina, se tivermos rigor e critério, num ativo que esteja em alta com este tipo de movimentos, quer dizer que há especuladores e há investidores a desfazerem-se da cotada, mas a própria cotada faz compras de ações próprias ao fim da sessão e não deixa que ela se feche por baixo destes níveis de abertura. Ok? Por um lado, este poderá ser um fenómeno. O outro poderá ser os investidores, porque sim, especulam em baixo ao longo da sessão e nos últimos 5 minutos fecham aquelas posições todas. O que é que acontece quando especulamos em baixa? Vendemos algo que não temos. Como é que fechamos essa posição? Compramos aquilo que nós antes vendemos. É o processo ao contrário. Posso dedicar um vídeo só a isso. Ok? Basicamente. E depois ainda recompram mais qualquer coisa. E aí fecham a posição, ainda recompram mais qualquer coisa e ela sobe mais uns pontinhos. Pode ser um momento, uma arte, uma forma de especular. E no dia seguinte, na abertura, desfazem-se daquela posição, entram novamente em baixa e a poucos minutos do fim. É um método, é um modo. Isto hoje por vezes são algoritmos, mas este detalhe não pode passar em nada. Bem, o próximo detalhe que vos tenho para explicar, já resumidamente, não é muito menos importante, mas é precisamente este. É que o ADX, neste momento estamos em gráfico de 4 horas, no momento em que eu pus este gráfico, a verdade é que, atenção à ilusão óptica, porque se o gráfico, eu queria trazer aqui o momento da passagem, mas se o gráfico estivesse aqui, o que eu quero analisar é que, repare-se que a linha azul está por cima de 25 e podemos cair na tentação de abrir este gráfico quando ainda não se tinham passado estas duas últimas 4 horas, que são as últimas 8 horas. Podíamos ter aberto o gráfico quando estão aqui estas 3 brancas. Para quem não sabe, na análise técnica, quando vemos 3 figuras brancas, todas elas ascendentes, chama-se na análise técnica, nos dojis, os soldados brancos. É uma figura de reversão de curto prazo. É credível? Não é credível? Eu conheço um trader com 40 anos teve 40 anos no mercado, era a estratégia dele preferida. 3 soldados brancos. Não era pelo nome. Quando é o contrário, aqui só há 2, mas se fosse o contrário, como é aqui, são 3 corvos negros, indica uma posição em baixa. Mas não é disto que nós estamos a falar. Mas quem olha para isto, eu tenho que partilhar que temos que ser disciplinados. Qual foi a estratégia? A estratégia foi escolher o ADX. E foi escolher quando o ADX sobrepassa a linha 25. Ok, essa é a estratégia. Se depois disso vemos 3 soldados brancos, afinal agora uma coisa diz a outra diferente, não é nada disso. John Wells Wilder trabalhou o ADX, RSI, Parabolic SAR, ok? E o ATR. Não trabalhou nem soldados, nem corvos, nada do género. Ele não era nem militar, nem tinha aviários, ok? Basicamente, o que esta linha quer dizer é que esta linha passa ao nível de 25, nós vemos-la por cima da linha de 25, no momento em que estão estes 3 soldados brancos, mas a verdade é que se nós analisarmos com algum critério, nós vemos que ela sai da linha 25 aqui. E esse aqui corresponde a esse aqui. A este momento das quedas. Portanto, não cairmos na tentação de olharmos para isto e pensarmos que isto estava a subir, este está por cima de 25, quer dizer que está a ganhar tendência em baixo, é mesmo o ideal que eu quero entrar na zona de suporte. Não. O ADX não sinaliza saídas da zona de suporte ou de resistência. Isso é pós-estocástico. Ok? Portanto, este detalhe não pode passar despercebido. E, mais uma vez, temos o DM- por cima de DM+. Ok? Portanto, este é o outro detalhe que eu quero aqui partilhar. O último é
no euro-dólar. E no euro-dólar é mais do mesmo, igual àquilo que eu acabei de dizer no SP. Temos DE- menos por cima de E+, faz sentido, mas se verificássemos esta linha azul, precisamente neste momento, que coincidiu, olharmos para ela, vê-la aqui em cima, também vou pôr agora a azul em destaque. Se a vemos, no momento em que vemos estas duas velas verdes, ok? Nós pensamos que é um ponto de suporte e que isto quer entrar em alta, mas o que é que nós temos aqui? DM- por cima de DM+. Portanto, isto são figuras de continuação à tendência prévia, que é tendência prévia descendente, lateral, movimento de continuação à tendência prévia, novamente descendente, figura de consolidação, novamente descendente. Temos mais um movimento lateral que poderá ser portanto, uma continuação à tendência prévia. Ok? E ele agora perde força, sim, mas este exemplo era algo que eu queria partilhar. Para terminar dizendo que o ADX é uma figura que deve não ser utilizada em gráficos inferiores a 15 minutos. Quando entremos num gráfico vou apagar esta linha, de 5, de 10 ou de 1, ele perde a sua fiabilidade. Vamos pôr aqui. O ADX não tem, porque repare-se que isto não é mais do que um movimento lateral, ok? E o ADX só 10, ou seja, em 1 ou 5 minutos não é muito fiável, vejam, e a fiabilidade dele começa a partir dos 15 minutos, e quanto maior for alongado o período temporal, mais fiável se torna. Ok? Era a última partilha que eu queria fazer sobre este tipo de chamadas de atenção. E por hoje não vos maço mais. Espero que tenham gostado desta sessão de esclarecimentos. Espero voltar-vos a ver. Coloquem like, subscrevam e não se esqueçam que Roma e Pavia não se fizeram num só dia nem num só passo. Serão precisos mais. Step by step markets. Passo a passo nos mercados. Um bem-aja a todos.